Jesus abençoe, irmãos. A nossa leitura será Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Bom Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras. Abra nosso entendimento enquanto o Senhor mesmo parte o pão, para que todos tomamos conhecimento e revelação do que o Senhor já fez por nós, para não vivermos as apalpadelas, mas saber onde estamos pisando. Não estamos caminhando em gelo fino, estamos caminhando sobre a rocha das eras, onde temos segurança, pois estamos caminhando sobre a revelação. Fale conosco, perdoa os nossos pecados, limpa nossa mente, lábios, coração, tudo em nós. Bendiga seu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar hoje sobre nuvem misteriosa. A mensagem Cristo, mistério de Deus, revelado, parágrafo 101, irmão Brana diz: é como isto, por exemplo, comparemo-lo com os 7 selos. Antes no 100 ele estava dando graças a Deus, falando de Jesus, agradecendo ao Pai, e que sempre é feito assim. Ele diz: a Bíblia está escrita em mistérios. E Jesus deu graça ao Pai por havê-la feito assim. Escreveu a Bíblia em mistério porque não é para qualquer um. Ele tem quem revela os mistérios e ele tem quem ouve os mistérios revelados. Agora, a vinda do Senhor está escrita em mistérios. Guarde bem, a vinda do Senhor está escrita em mistérios. E para que você tenha já um conhecimento rápido, que a vinda do Senhor é Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Não estou falando de rapto. O arrebatamento nós estamos esperando. Mas estou falando da vinda do Senhor. Sobre a vinda do Senhor, porque esta vinda é que está escrita em mistério. O rapto já está escrito que é um arrebatamento, é um rapto. Agora, a vinda, ela é em mistérios. Não sabemos quando vem, nem como vem. Porém, com toda segurança, sabemos que
vem. Amém? Vocês vão guardando isto. O irmão Branham, quando pregou os selos, mesmo no ano de 63, ele deixou muitas coisas quietas, até que no ano de 64 e 65, abrisse aquilo completamente para a igreja. Igualmente, todos os mistérios de Deus esperavam estes últimos dias, quando tudo seria completado. Então, ele se revelaria para mostrar o que tem feito. Ó irmão, ele nunca havia revelado seu mistério completamente. É como isto, por exemplo, comparemos-lo com os 7 selos. Deus usou a Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a João Wesley para tirar aqueles outros. E através de tudo isso, ele estava revelando neles cada era da igreja. Vimos tudo isto ao estudar a Bíblia. Porém, agora nos últimos dias, a razão de ser isto uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou estes 7 trovões. Eu quero que vocês prestem atenção, que o irmão Branham relaciona 7 trovões, 7º selo, vinda do Senhor, como o mistério do último dia. E até pela revista Life, em inglês, saiu a fotografia da nuvem e da luz em forma de um círculo. O que não puderam explicar, e mesmo ainda não o explicam. Se você crê no profeta, então você vai ter a explicação do profeta, porque nem a ciência tem a explicação desta nuvem misteriosa. Nós temos, porque temos um profeta. Eu não creio que Jesus estava naquela nuvem, porque a ciência disse, porque ela nunca disse. Eu creio porque o profeta disse. Isso eu estou certo. O que não puderam explicar, e mesmo ainda não o explicam, porém, ele me disse que fosse ali e esperasse estes mistérios que me seriam revelados. Ele estava falando dos mistérios dos 7 trovões. Ele me disse que esperasse, fosse ali e esperasse esses mistérios que me seriam revelados. Não para um 8º, nem uma outra pessoa. Me seriam revelados. E isso sucedeu. Vários meses antes de que ocorresse como o vimos cumprido. Aquilo já havia sido mostrado em visão, foi mostrado no céu, só que o povo não conseguiu ver aquele sinal na terra. Eles creem, o povo da mensagem crê no que o irmão Branham viu. Eles creem porque a ciência comprova aquela foto da nuvem misteriosa. Mas o problema é não crer que aquilo sucedeu. Não vai suceder. E isso sucedeu vários meses antes de que ocorresse como o vimos cumprido. Então não vai cumprir. Já vimos cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. Que primeiro Deus dá um sonho, dá uma visão, depois vem o cumprimento daquele sonho, daquela visão. E aí você tem que ver em quem aquilo cumpriu. E notaram isto? Na fotografia da nuvem,
se vê o anjo ao lado direito, quando vem descendo e tomando sua forma. Eu estou lendo agora Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101. Se você quiser, nesta tradução da Voz de Deus, é 207. Na tradução da Voz de Deus, é o parágrafo 207. E eu estou lendo a tradução de Goiânia. Isso daqui é muito importante. Na tradução da Voz de Deus, esmiuça mais claro ainda, porque aqui, na nossa tradução de Goiânia, diz: aquele anjo ao lado direito, quando vem descendo e tomando sua forma. Enquanto que esta, da tradução da Voz de Deus, ela diz: vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, tomando forma. E aqui, na tradução da Voz de Deus, clareia mais ainda: aquele anjo estava sendo materializado. Aquele anjo era o sétimo anjo, que estava à direita, e ele estava sendo materializado. E aquele anjo era o que tinha o sétimo selo 152. E aquele anjo voou para William Branham, sétimo selo 201. Então, quem é que tinha o sétimo selo na Terra? Quem tinha o sétimo selo era o sétimo anjo celestial. Ele voou para William Branham. Então, quem tinha o sétimo selo depois que o anjo voou para William Branham? Não pode ser outro. Então, você tem que ver a coisa. Quando foi que aquele sétimo anjo, que é o anjo ao lado direito, quando vem descendo e se materializando, ele tinha que se materializar. Aquele sétimo anjo tinha que se materializar no sétimo anjo da terra. Ele era o sétimo anjo da eternidade, mas ele se materializou no sétimo anjo da terra. Amém? Vocês creem nisso? Não tem gente crendo em outra coisa. Se tivesse outra coisa, eu creria. Mas do jeito que nós temos, tudo claro, revelado pelo sétimo anjo. As suas asas estendidas, a sua cabeça voltada para um lado, ali se vê perfeitamente na fotografia. E isto se falou aqui vários meses antes que sucedesse. E nos disse que reuniria ao corpo de crentes para revelar-lhes e trazer-lhes a um ponto final todas as cordas que se deixaram soltas. Agora, reuniu ou não reuniu o corpo de crente no dia final? Reuniu o corpo de crente e então veio e mostrou para nós tudo que havia sido perdido por Lutero, por Wesley e pelos demais. William Branham veio e mostrou para nós. Agora, a glória não é de William Branham, a glória é de Deus que estava em William Branham. Não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Não somos nós que fazemos coisa alguma, é Deus quem faz isso. Não era William Branham, era Deus em William Branham. Mas você tem que ver Deus naquela hora descendo para fazer aquela obra. Eu quero ler para vocês aqui o sétimo selo, onde o irmão Branham mostra quando isto aconteceria. Os 7 trovões. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o sétimo selo, pregado em 63, e depois nós vamos ler outra mensagem, para você ter tudo clareado. Aqui você vai ficar esperando, você quer ver? 191, do sétimo selo. Agora notem, a abertura do sétimo selo também é um mistério tríplice. Lhes tenho dito que é o mistério dos 7 trovões.
o que é o sétimo selo, a abertura do sétimo selo, é o mistério dos 7 trovões. Eu quero que vocês vejam que tudo está relacionado. Sétimo selo, 7 trovões, vinda do Senhor e 7º anjo, tendo uma mensagem que revela o mistério destes 3 acontecimentos. Lhes tenho dito que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão, isso é futuro, este mistério. E ele está pregando o 7º selo. Então ele estava mostrando que haveria ainda esta manifestação dos 7 trovões no céu, abrindo o mistério. Quando será? Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele não diz que será no rapto. Guarde bem. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Ele não está relacionando com o rapto, e sim com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram esta pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo diz que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos o sabem, e com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Porém, haverá as 7 vozes destes 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então, estudando aqui, o que você tem que fazer? Aguardar estes 7 trovões. Ele cumprir. Aquilo acontecer. Eu quero que vocês notem que isso foi passado por alto do próprio mensageiro do dia, quando ele pregava. Porque ele mesmo diz, no 3º selo 26, 27, que quando Deus está fazendo algo na sua era, as pessoas da era não sabem o que está sendo feito, e nem o mensageiro. Se você vê, o mensageiro não sabe. Lutero não sabia que ele era o mensageiro da era de Sardes. Wesley não sabia que ele era o mensageiro da era de Filadélfia. Tinha que vir o 7º anjo para desvendar tudo aquilo e mostrar quem foi o mensageiro. Mas quando William Branham veio mostrar quem foi, algo estava acontecendo no dia dele, e ele mesmo, com tanta humildade e simplicidade, que Deus trabalhou naquele homem, ele não podia ver aquilo acontecido neste dia. Presta atenção. Quando ele estava já revelando o 7º selo, que ele diz que na mera vinda do Senhor ficaríamos sabendo dos 7 trovões que no céu abririam este mistério. Amém? Eu tenho parágrafo aqui para te ajudar. Eu quero te levar esse lado negativo, porque eu gosto de pregar os dois lados. Tem um lado aqui que parece negativo, não parece? Vai acontecer, 7 trovões no céu abrirão. Estava pregando o 7º selo e falando dos 7 trovões que no céu abrirão. Seria uma coisa futura. Então vai prestando atenção. Então vimos, escute bem, que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo diz que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos o sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Porém, haverá as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo. Porém, sim, será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer?
é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Amém? Amém. Você viu que até aqui ainda não há a luz que você quer. E todo mundo prega até aqui. É bom, só que ficou um vazio. Algo vai suceder e o povo fica na expectativa. Aleluia! Algo vai suceder, mas com quem? É nos dias da voz do sétimo mensageiro, e ele já foi. O que você vai fazer agora? E os 7 trovões no céu abrirão este mistério. 193, sétimo selo. Então encontramos que nos tem sido aberto o 6º selo. E o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Tinha que chegar a hora dele ser aberto ao público. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões. Porque tem que vir. Guarde bem, tem que vir. Encontramos que Cristo, Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Porém, é um mistério escondido. Ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Então essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento. Porque o demais nos tem sido aberto. Porém isto não. Isto o que? Dia e hora, ninguém sabe. Aguarde para você ver. Porém, assentado ali no quarto, vi isto abrir-se e mostrar estes 7 trovões. Agora, não mais até ali podemos chegar. Espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. 195, sétimo selo. Agora, na obra completa, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. Amém? Quando? 196. Na hora de sua vinda. Quando acontecerá a destruição da terra. Você sabe quando lhes fizeram a pergunta quando seria o sinal de sua vinda e o fim do mundo? Em Mateus 24, ele lhes respondeu isto e lhes falou de Israel estando de novo em seu país, no verso 31. Porém logo se foi às parábolas dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira brotou em 48. Olha bem, já brotou. Se ela brotou em 48, você pensa bem o que ela está fazendo até agora. Igualmente, quando virdes estas coisas, todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, volte o seu pensamento para a vinda do Senhor no que eu estou pregando agora e não para arrebatamento. Isso daqui, irmão Branham está falando sobre a vinda do Senhor. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, ver o que? Israel voltando para sua pátria, Israel tornando uma nação, Israel brotando. Quando vocês virem isto, sabei que ele está às portas. Aí estaria na hora da vinda do Senhor. Isso foi em 48, quando Israel voltou para sua terra. E o Senhor tinha que voltar ali perto porque estava às portas. 197, sétimo selo. Está falando de Israel e sua própria pátria, porém notaram que ele não fala nada da revelação do 7º selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu.
Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não tem chegado. Tem coisas que você lê do irmão Branham, ele estava pregando, profetizando, e muitas vezes, talvez não sabendo que aquilo era uma profecia, e ele estava pregando e profetizando, e a coisa estava acontecendo, mas era na simplicidade, que até João, ao olhar, disse: será que ele é o Messias? Falando sobre Jesus. Vai lá, pergunta para ele se ele é o Messias. Eu apontei o dedo, disse que ele é o Messias, mas é muito simples aquilo lá. Pergunta para ele se é ele mesmo, ou se devemos esperar um oitavo. Pergunta. E a hora ainda não tem chegado para que se desse a conhecer esse mistério. Qual mistério? Do sétimo selo. Do dia e a hora, da vinda do Senhor, dos 7 trovões. Temos chegado até aqui. Presta atenção, o demais quando é que vai ser nos dado? Aqui entrou um tal de oitavo, nesse lugar aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, ou o que chegar a suceder nesse tempo. Tem gente que tem coragem de entrar nesse lugar e mostrar que ali é um homem, hoje, que vai fazer esse trabalho, que é um homem aqui, Jesus encarna. Esse tempo aqui, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, irmão Branham nunca ia falar que Jesus novamente sobre a terra era o ministério dele. Ele nunca falou. Ele mostrou tantas coisas, mas ele mostra na mensagem aquilo que você lê e vê. Vai provando sua palavra 236, ele diz que será Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Quem era este que tinha um ministério do Filho do Homem, que revelava aquele ministério do Filho do Homem, que fez o casamento do crente com a palavra? Ele disse: será Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Se você não ver o ministério do 7º anjo como Jesus Cristo que desceu em carne humana entre nós, porque ninguém nunca fez o que Jesus fez e o que Jesus fez em William Branham. Ninguém nunca fez. Não tem um profeta na Bíblia que fez o que Jesus fez e o que Jesus fez em William Branham. Por que o William Branham, ele mesmo, não é o Filho do Homem? Porque ele era o anjo. E o anjo não é o Filho do Homem. Ele diz na mensagem, os ungidos. O anjo não é o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem estava ali, naquela carne. O anjo revelava o ministério do Filho do Homem. E este anjo, você tem que ver que era Deus em carne novamente. Pode falar quem quiser. Ninguém vai prostrar diante de uma fotografia de William Branham para fazer oração. Ninguém vai pedir para William Branham, porque não é ensinado lugar algum isto. Mas entender a manifestação de Deus no seu dia, o eleito entende, o eleito crê, o eleito não escandaliza, o eleito vê estas coisas. Isso daqui, ele não podia dizer sou eu. Ele não podia dizer, nunca disse. Ele dizia, eu sou um homem igual a você mesmo. E eu estou aqui falando com você, esperando ele chegar. A hora que ele chegava, ele dizia, agora eu tomo cada um de vocês. Quando ele tomava cada um da plateia, no nome do Senhor Jesus Cristo, moço, ali ele revelava tudo que estava lá dentro. Tudo que estava. Agora, quem é esse? É o William Branham? Não, é que aquele Jesus Cristo chegou àquela hora. Veio aquela hora, é a hora que ele dizia, agora eu tomo cada um de vocês. Se você não tiver luz
para enxergar isto, você nunca verá o ministério que Deus realizou na terra no nosso tempo. Nunca verá, porque a vinda do Senhor já é passada. O povo está esperando Jesus vir numa nuvem, já veio. Nós estamos aqui com a fotografia. Ele veio numa nuvem de 7 anjos. E era o dia e a hora da vinda do Senhor, foi que ele veio. E era o dia dos 7 trovões, que ele veio. Que não estava nem escrito, ninguém sabia nada. Mas foi aquela hora que ele chegou. Eu estava esperando chegar a hora para me poder falar sobre isso aqui. Só para mostrar para vocês o que a ciência mostra sobre esta nuvem misteriosa. E aqui está o 7º selo. Aquele dia e hora ninguém sabe, e o silêncio por quase meia hora. Aqui está. Nesta nuvem misteriosa, eu já ouvi muitos homens pregar. Alguém pode dizer que eu estou equivocado, mas eu estou vendo aqui na própria mensagem. Certo? Estou vendo aqui. E eu vou ler para você esse acontecimento desta nuvem, o que aconteceu, olha para você ver. O horário certo, o lugar certo, o tempo certo, tudo estava certo, o mensageiro certo. Você sabe que isso daqui aconteceu no Monte Pôr do Sol? Você sabe o horário que isso aconteceu, que foi no entardecer? Você sabe a hora que começou esta nuvem formar? 18h10 em Prescott. Teu professor em inglês aí, você vai entender que eu não sei ler inglês. 18h10. Em Phoenix, 18h15. Foi vista a nuvem. Em Wilson, 18h30. Foi visto esta nuvem. Aqui estava o mistério da vinda dele. Quase meia hora. Se você quiser ver a diferença de uma para outra, 18h10 a 18h30. Quase meia hora de silêncio. Foi exatamente aqui que veio o cumprimento do 7º selo, a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. E o próprio irmão Branham mostra isso na mensagem. Nós podemos ler um pouquinho. Você quer uma segurança sobre os trovões que ele diz que vai acontecer? Você quer ver? Quando é que vai acontecer? Quer ver? Amém? Aleluia! Pega ele para mim, perguntas e resposta 4, irmão, que eu quero ler também. Deve estar na minha pasta ali. Lugar de menos mensagem, ela está ali. Mas o desvelar de Deus. Teve aquela pessoa que chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, você com a experiência que você tem, você pode escrever uma Bíblia. Irmão Branham diz assim, ó, isso pode ser verdade. 273 a 278, para você estudar. Eu disse, isso pode ser verdade, vem. Ele estava tentando me apanhar, vem. E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Você é um profeta, você fala e acontece. Por que não poderia? Ele disse, eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Amém. Eu gosto de um profeta por isso. E ele disse, bem, então, aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem, mostrando para frente, para dar para algum homem? Eu disse, não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo.
está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 selos já abriu a revelação dos 7 trovões. Amém? Estão entendendo? Nem todo mundo entende. As mulheres entendem isso aí? Vocês entendem de trovões? Certo? Está tudo revelado lá. Gente, quando um profeta fala tudo, você tem que crer que é tudo. Não é uma parte. Está tudo revelado. O que é os 7 trovões, irmão Brando? Está tudo revelado nos 7 selos. Vai lá. Você encontra essa revelação. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. É tudo conhecido aqui, é só coisa conhecida, mas eu tenho que passar por isso. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Isso daqui são tudo perguntas e respostas depois dos selos. O que eu li agora também é depois dos selos. Mas lá no 7º selo, ele estava falando que os 7 trovões seria dado a conhecer na mera vinda do Senhor. E agora você vê que ele está dizendo onde isso aconteceu, é para trás. Não é para frente mais, é para trás que ele está dizendo. Ele mostrou para aquele rapaz que ele não podia escrever outra Bíblia, porque a Bíblia já foi escrita e não pode aumentar nem diminuir, mas tudo está revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que eram os 7 trovões. E aqui vem outra pergunta. Tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões. Quer dizer, foram revelados lá, mas não foi dado a conhecer para nós que aquilo eram os trovões? Não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. O que você quer? O que você quer mais? Oh, mas é o que eu te digo, irmão. Se você fica até no selo só no selo, você forma doutrina que irmão Brana tem que voltar para revelar, porque o próprio irmão Brana disse que aquilo, o 7º selo, não foi aberto. Foi 6 selos ele nos abriu e o 7º não, porque é a vinda do Senhor. Mas quando Deus mostrou para ele a vinda do Senhor, ele mostrou que dava para trás. Que aquele dia e hora ninguém sabe. Então quando aconteceu, ninguém soube, nem o mensageiro. Quando é que o mensageiro foi saber? Depois que aconteceu. Ou se o mensageiro foi saber depois que aconteceu, com ele que aconteceu, e eu então, e você? Passou 40 anos para nós ficar conhecendo isso. 40 anos, que misericórdia divina. Para William Branham passou 2 anos. Para ele conhecer mesmo aquilo, foi de 63, 64, ele já estava vendo, 65 completou. E Deus tirou ele da terra. Agora nós, 40 anos, Deus teve misericórdia de nós, que o Brasil precisava ser evangelizado, porque ele é o país do fim do mundo. E aqui veio a mensagem, e pastor Joaquim pregou a mensagem, e eu aceitei, e você aceitou. Eu sou um fruto da mensagem que o pastor Joaquim pregou, lá em 1973, 72, 73. Eu sou um fruto deste. Dou graças a Deus ainda por ter sido um fruto deste há muitos anos atrás. Dou graças a Deus. Só que eu não parei no tempo. Eu não parei no tempo. Isso aconteceu, isso é verdade. Deus usou, ninguém pode negar. Deus usou o pastor Joaquim Gonçalves para evangelizar o Brasil e 7 países vizinhos. Mas já aconteceu. Isso é evangelismo. A palavra, a mensagem seria conhecida e já foi conhecida. Deus usou o irmão Martins para trazer a mensagem para o Brasil como missionário. Deus usou ele. Mas ele não deu conta de levar a mensagem como precisava. Deus levantou o pastor Joaquim e fez o trabalho. E o trabalho está feito. As nações estão evangelizadas aqui em volta do Brasil. Não tenho que ter a mínima preocupação em evangelizar. Agora o povo precisa saber que é isso.
o sétimo selo, os 7 trovões, a vinda do Senhor, já aconteceu. É isso, a terceira etapa já aconteceu. A terceira etapa é uma vindicação do ministério do profeta. Eu quero deixar tudo aqui na base da mensagem, que fica muito mais fácil para a segurança. 133, qual é a atração sobre a montanha? E a voz voltou e disse, não a espada do rei. Você sabe quando ele estava lá no Quênio, e aquela espada caiu na mão dele? E ele diz, não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. E eu te pergunto, aquele anjo forte que desce em Apocalipse 10, ele estava descendo com um livrinho aberto. O que era aquele livrinho aberto? Era a palavra do Senhor. O livrinho aberto era a palavra do Senhor, que estava fechado em Apocalipse 5. Mas em Apocalipse 10, ele estava aberto, porque o Cordeiro já tinha cumprido o seu trabalho de intercessão, já tinha tomado o livro e aberto o livro. E aí ele desce agora como anjo forte e brada como leão. 10:3 de Apocalipse. Brada como leão. E você sabe o que é bradar como leão? É vir como juiz. Quando foi que ele veio? Bradando como leão, vindo como juiz, com a cabeleira branca, que vocês veem nesta nuvem de 7 anjos, a nuvem misteriosa. E Cristo no meio daquela nuvem. Irmão Branham diz, você toma esta foto e vira um pouquinho para a direita e você verá Jesus olhando para baixo. Aonde ele estava? Na nuvem. Você pega o próprio 7º selo e vê o que foi que o anjo, o 7º anjo espiritual daquela nuvem fez. Passou na terra, pegou William Branham e levou para dentro daquela nuvem. Parágrafo 201 do 7º selo. Aquele anjo tomou William Branham e levou para dentro da nuvem. E naquela nuvem estava Cristo. Você tem que ver aquilo que é dia e hora. Aquilo que é um mistério, aquilo que é quase meia hora de silêncio, pois Cristo, se você puder ter essa luz tão sossegada assim, Cristo deixou a intercessão, tomou o livro da redenção, pelo qual ele intercedeu por quase 2000 anos, tomou o livro da redenção, fechado, e abriu e desceu como anjo forte. Foi William Branham que disse que aquele anjo forte é Cristo. Ele desceu como anjo forte, e a espada que caiu na mão do profeta, essa espada que caiu na mão dele, ele diz, é a palavra do Senhor. Disse, não temais. É simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. A terceira puxada é a vindicação, a comprovação, a autenticidade do ministério do profeta, da terceira etapa do profeta. Se a pessoa não vê 7º selo aberto, 7 trovões soados, se não vê, eles não veem a terceira puxada e nem a vindicação do ministério do profeta. Agora aqui ele está dizendo, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Aí você vai nos ungidos dos últimos dias, eu tenho que repetir sempre isso daí, como de primeiro nós pregávamos, Atos 2:38, pentecostais, leia Atos 2:38. Não fique só em Mateus 28:19, não. Hoje nós temos que falar, irmão, da mensagem. Não fique só em Apocalipse 5, não. O livro está cerrado. Leia Apocalipse 10. O livro está aberto. E desceu com o livro aberto, e aquilo ali coube perfeitamente na mão do 7º anjo. Irmão Branham diz, aquela espada coube perfeitamente em minha mão. Era o livro da redenção aberto pelo Cordeiro, revelado, entregue, já com voz de leão, bradando como leão, em Apocalipse 10, pois ali mesmo ele desceu como juiz, com a peruca branca, ele desceu como juiz, e os anjos, era a sua peruca, os anjos, diz o profeta, formou a sua peruca, está aqui, aleluia. 138, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz assim, eu comecei a subir um monte correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado, e de repente pensei que alguém havia me atirado. Eu nunca ouvi tal estrondo, aquilo sacudiu toda a terra, e quando fez, diante de mim, estava 7 anjos juntos. Diante do profeta,
lá no Monte Pôr do Sol, apareceram 7 anjos. Daquele estrondo que aconteceu, apareceram 7 anjos juntos. Eu encontrei com o irmão Fred e o outro um pouco depois e disse: o que foi isto? Eu disse: aquilo foi isto. O que fará você? O irmão Brana responde no 140, com a atração sobre a montanha: retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 6 mistérios. Poderia ler assim? Está escrito, os 7 mistérios. Porque assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus abrirá. Ele estava contando o que aconteceu, por isso que ele está falando, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Então, os 7 mistérios já estão completamente abertos dentro dos 7 selos. Amém? O parágrafo 141, ele diz aqui, 142, e outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. Agora, eu quero que você entenda isso. Quem que ele está falando que está confirmando a mensagem desta hora? Era o cordeiro ou o juiz? Era o cordeiro ou o leão? Você está vendo? Eles têm tanto medo, mas o que confirma a terceira etapa é o juiz. Ele, Cristo, desceu com cabeleira branca, provando isto para nós. E haverá luz no tempo do entardecer. Eu tenho mais alguma coisa para clarear para você aqui? Simplesmente tenho que repetir parágrafos 229 e a festa das trombetas para você entender quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Ao invés de falar Apocalipse 10 era os 7 trovões, porque está relacionado. O 7º selo é o mistério da vinda do Senhor. Os 7 trovões é o mistério da vinda do Senhor. Aquele dia e hora é o mistério da vinda do Senhor. E o 7º anjo, aqui está, em 1º selo, parágrafo 33, ele diz, os mistérios de Deus é unicamente o ministério do 7º anjo. Você quer conhecer os mistérios de Deus? Conheça o ministério do 7º anjo. Porque você pode conhecer um ministério do irmão Brana como evangelista. Você pode conhecer aquele ministério, mesmo ele usando o ofício profético antes da terceira puxada. Mas você conhece aquele ministério sem a revelação dos 7 trovões, sem a revelação dos 7 selos. Não vai lhe causar nenhum bem. A única coisa que vai te causar bem é se você conhecer o ministério, porque esse é o segredo que está aqui, ó. É o segredo. É o ministério do 7º anjo. Os mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus? Podia perguntar, porque aqui ele não está relacionando, como ele relatou em Senhores é esse o tempo, ele relatou também os mistérios de Deus maiores. Mas aqueles mistérios de Deus maiores estavam sendo cumpridos dentro das eras. Estava sendo revelado dentro das eras. E ele mostrou os mistérios maiores. Senhores, esse é o tempo. Você vai lá, você encontra. E ele mostrou vários mistérios do reino de Deus. Começou ali com o mistério do reino do céu. Mas ali não está sendo revelado o mistério dos 7 trovões, do 7º selo, da vinda do Senhor. Porque esse aqui é o ministério do 7º anjo que trouxe para nós esta revelação especial para a esposa de Cristo. Os demais mistérios todo mundo conhece, mas esse mistério, 7 trovões, 7º selo, dia e hora, que é a vinda do Senhor, somente a esposa de Cristo é que toma conhecimento desta revelação.
Espero que isso te ajude mais um pouquinho. Eu creio que Cristo, o mistério de Deus revelado, teria mais alguma coisa para a gente estudar com vocês? Está aqui. Vamos ver se rapidamente eu consigo. Onde o irmão Brana mostra o mistério já finalizado. Está aqui no parágrafo 101, que eu estava lendo, quando ele diz, e isto sucedeu. No parágrafo 102, Cristo, mistério de Deus revelado, 102, tradução de Goiânia. No final do parágrafo, ele diz assim, porém faziam estas coisas sem saber algo melhor. Porém agora, nos últimos dias, todos estes mistérios têm sido julgados e têm sido claramente explicados e revelados. Todos estes mistérios. Quer dizer que não ficou nada para trás. Tudo foi explicado e revelado. Por quê? Porque estes são os últimos dias, quando está sendo revelado este grande mistério que Deus tinha em seu coração. Amém, amém, amém. Aleluia. O 103 é como os 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos. Os selos já haviam sido abertos e cada era havia sido cumprida. Porém, nisso muitas coisas estavam espalhadas, sem dúvida, não sendo a vontade de Deus que estas coisas estivessem assim. Então, recolheu todas essas coisas e as doutrinas que começaram e trouxe tudo isso e o revelou completo. Revelou completo. Eu creio nisso. Eu estou pregando para vocês, para mostrar para você que tudo foi revelado. Mas eu comecei lá de uma parte aparente negativa, que os 7 trovões se abrirão nos céus, e isto será na mera vinda do Senhor, e todo mundo está esperando que esses trovões vão abrir ainda, pertinho do rapto. Não, ele não falou que é no rapto, ele falou que era na mera vinda do Senhor. E eu quero te avisar uma coisa, que eu, particularmente, antes de ter a luz da terceira etapa, eu cria, está até marcado aqui, eu cria nestes acontecimentos do 7º selo. Eu tenho aqui marcado, se você quiser ver aqui de perto, como eu, antes da revelação, eu não entendia o que era a vinda do Senhor e o que era arrebatamento, então eu tenho aqui marcado na minha mensagem do 7º selo. Aquele dia e hora, eu pus aqui, rapto. Eu não sabia que era a vinda do Senhor. Eu não sabia o que era a vinda e o que era rapto. Vinda do Senhor é quando o Senhor veio em carne, manifestou em carne na terra, no entardecer, no oeste. Isso é a vinda do Senhor. Começando no espiritual, naquela nuvem, ele tinha que vir ali para poder vindicar o ministério do seu profeta, porque não tinha uma igreja que poderia apresentar William Branham como tal, mas Deus mesmo veio e vindicou sua etapa, sua terceira etapa. Ele veio e o mundo não conhece, eles têm fotografias, mas não sabe explicar o que é aquilo, mas nós temos a revelação do que foi aquilo, já aconteceu. Amém? Então aquilo que eu mesmo, há anos atrás, pensava que era rapto, porque eu não sabia fazer diferença, separação entre vinda do Senhor e arrebatamento, eu pensava que aquele dia e hora era a hora do arrebatamento. Mas está escrito ali em Mateus 24, verso 36, aquele dia e hora, logo no 37 já diz, assim como foi nos dias de Noé. Então não é arrebatamento. Era o dia da manifestação de Deus em carne nesta terra. Quando isso já foi cumprido, e nós temos aqui tudo comprovado, e até esta nuvem manifestada nesses 3 horários, 18h10, 18h15 e 18h30, se você ver tudo isso daí, Deus ficou este período, aquela manifestação, uma nuvem de 48 quilômetros, muito grande. Não tinha umidade para formar essa nuvem.
Aquilo era Deus, cumprindo Apocalipse 10, porque já havia pregado sobre Atos 1:8, que o mesmo Jesus que foi tomado de vós, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então ele veio do jeito que ele subiu e foi oculto numa nuvem em Atos 1:8. Ele desceu numa nuvem em Apocalipse 10. Amém? Ele desceu numa nuvem em Apocalipse 10. Assim como vistes vir, ele há de vir. Então ele veio. Apocalipse mostra isso. E 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Foi exatamente nesse tempo. O Senhor, que é o anjo forte, é Cristo, desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo foi no ministério do sétimo anjo, que Deus revelou aqui numa carne chamada William Marion Branham. Senhor Jesus, obrigado por estas coisas que nós podemos enxergar. Eu sei que alguém pode pensar que estamos loucos, mas nós estamos são de mente. Estamos tranquilos. Nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que é o cumprimento da sua palavra, Pai. E ninguém soube porque o Senhor falou que ninguém saberia. E ninguém soube. Se o Senhor diz que nem o Filho saberia, porque o Senhor estava aqui como Filho do homem na terra, um profeta, e ainda aquele mistério, daquele dia e hora, estava oculto, mas depois disto, essa revelação já cumprida, o Senhor mostrou para o seu profeta o que foi aquilo, quando ele pregou qual a atração sobre a montanha. O que atrai cada filho de Deus é o Senhor vindo e dizendo: o tempo tem terminado. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair.